das paradas mais legais da ficção científica é que o gênero dá vazão para uma pancada de subgênero interessante, né? Dá pra falar sobre inteligência artificial, viagem no tempo, invasão e contato alienígena, realidade paralela, multiverso, ópera espacial, horror cósmico, cyberpunk, steampunk, apocalipse, mortalidade e mais um montão de coisa. Apesar disso, dentre todos esses temas da nossa querida sci-fi, eu confesso que nenhum deles consegue tirar mais o meu sono do que as distopias, talvez por elas falarem sobre os piores futuros possíveis e ao mesmo tempo por esses futuros não parecerem tão distantes assim da realidade. Mesmo com histórias bastante sombrias, no cinema as distopias ficaram tão populares que praticamente se tornaram um gênero próprio e algumas delas inclusive conseguiram chocar o mundo para sempre, sejam por serem adaptações de obras icônicas da literatura ou por falarem de realidades medonhas de forma inédita. Pensando nisso, nesse vídeo eu te conto sobre 5 filmes clássicos distópicos que aterrorizaram o planeta. E aí, terráqueos, tudo bem? Meu nome é Bela Eichler, esse é o Futurices, e hoje, como a gente gosta mesmo é da desgraceira generalizada, bora falar sobre alguns dos piores cenários hipotéticos que o cinema já criou. Dando um panorama rápido aqui pra você, uma distopia geralmente tem a ver com um futuro não muito distante de uma sociedade que vive em um sofrimento desnecessário, geralmente sob o comando de um regime autoritário e sem previsão de um cenário melhor. Apesar dos dois subgêneros geralmente andarem juntos, os filmes distópicos não são necessariamente filmes pós-apocalípticos, já que a distopia lida sobretudo com uma ameaça humana daqueles que estão no controle. Ou seja, pode ser que um evento apocalíptico cause uma distopia, tipo uma catástrofe natural ou a falta de recursos, por exemplo, mas o que diferencia os dois subgêneros é que a distopia foca no sofrimento e injustiça causados pelo ser humano. Um exemplo é o que rola em THX 1138, de 1971. O filme conta sobre um futuro em que a humanidade vive debaixo da superfície da Terra, onde os robôs são a força policial e as pessoas se divertem através da TV holográfica. Nessa sociedade, todo mundo toma droga diariamente para controlar as emoções e manter a paz, e além disso, se relacionar e fazer vucu-vucu é proibido por lei. Apesar disso, um dia o trabalhador THX 1138 para de tomar suas pílulas e acaba se apaixonando pela sua colega de quarto, mas o romance desses dois é descoberto e a partir daí eles viram bandidos em fuga. THX 1138 é o primeiro filme da carreira do criador do universo de Star Wars, tio Georgeão Lucas, que apesar de ainda não mostrar todo o seu talento no cinema aqui, já deixava claro o seu gosto pelo escapismo da realidade. O diretor explora os perrengues de uma sociedade isolada dentro de um mundo completamente tecnológico, separado de qualquer indício do que é considerado natural e humano. Nesse espaço ultra industrializado, o único propósito da galera é trabalhar para perpetuar o sistema, fazendo a sociedade se tornar praticamente uma máquina com a finalidade de se reproduzir em um ciclo sem fim. E se os ambientes são minimalistas, brancos e sem qualquer estímulo visual, as pessoas seguem essa mesma vibe e são pasteurizadas até o limite, se submetendo às mesmas roupas, cortes de cabelo, rotina e forma de ser. THX 1138 foi um fracasso na época de lançamento, mas acabou ganhando reconhecimento mais tarde e é hoje considerado um filme cult do gênero. Assim como a premissa da obra narrativa pode ser um tanto quanto apática às vezes, mas o play vale aqui pelos visuais bem sofisticados para a época e também pela crítica interessante à sociedade do consumo, à manipulação de massas e principalmente à industrialização extrema da vida. Vale a pena conferir essa distopia que por enquanto tá lá na Apple TV e também na Prime Video. Outra obra que mostra um futuro obscuro da humanidade é Soylent Green, ou No Mundo de 2020, que é de 73. No filme, em um futuro e agora presente de 2022, a Terra virou um forninho e a fome é uma realidade mundial. Nesse rolê, o Robert investiga o assassinato de um executivo que tem uma empresa que cria tipo uns biscoitinhos proteico pra galera. Apesar disso, no processo de procurar o assassino, esse cara acaba descobrindo várias informações bizarras sobre os ingredientes desse alimento. Dirigido pelo Richard Fleischer e adaptado do livro Make Room do Harry Harrison, que é um nome um tanto quanto redundante, Soylent Green é um filme de atualidade impressionante. O filme retrata um século XXI devastado pelo aquecimento global, pela superpopulação mundial e, sobretudo, pela falta de recursos naturais para nossa sobrevivência. Daí as pessoas suam que nem umas doidas por aí, se acumulam pelas ruas e moram em prédios abandonados da cidade, que é dominada por uma fumaça verde bizarra e por muito lixo. Para piorar, a população ainda é controlada por um estado autoritário que trata todo mundo como se fossem vários nadas, ao racionar
cozinhar a comida de um jeito indigno, oferecer coisas duvidosas pra galera comer e também ao varrer a população insatisfeita das ruas com tratores e força policial. Pelas críticas ambientais e sociais, Soylent Green continua tão relevante e perturbador quanto era em 73, e eu recomendo não pesquisar mais nada sobre esse filme antes de assistir, porque o final é daqueles de explodir a mente. Assim como THX 1138, Soylent Green tá disponível na Apple TV e também na Prime Video. E já que a gente tá falando sobre tendências do futuro, em um rapidíssimo jabá, você tá ligado que não precisa mais sair de casa para se especializar na sua carreira e se tornar um profissional relevante pro mercado, né? Não, cara, a parada agora é turbinar o currículo em casa mesmo e no horário que você quiser, e um dos melhores lugares para você fazer isso é na Alura, que é a maior escola online de tecnologia do Brasil e também a patrocinadora do vídeo de hoje. Na Alura, com um plano só, você tem acesso a milhares de cursos e pode aprender sobre programação, marketing, design, edição de vídeo e foto, modelagem 3D, entre várias outras habilidades para você que quer se tornar aí um profissional da tecnologia. Eu já fiz vários cursos lá e recomendo sempre por aqui, e por ser um inscrito do canal, você ganha um desconto para começar a estudar agora na plataforma, tá? É só clicar no primeiro link que tá aí na descrição para aproveitar essa chance de dar aí um duplo do escarpado na sua carreira. Jedi Master Yoda. You seek Yoda. You know him? E voltando para nossa lista de topics, outro filme importante sobre o tema é a adaptação 1984, que foi feita em 1984. No filme, a Inglaterra se tornou uma sociedade totalitária controlada pelo olhar onipresente do Big Brother, que, assim como o nome sugere, vigia de perto todas as pessoas que fazem parte dessa bagaceira. Um deles é o Winston Smith, que é um funcionário do governo encarregado de modificar notícias antigas de jornais de acordo com a ideologia e interesse do Estado. Apesar disso, esse cara passa a questionar as obrigações da sua rotina quando ele conhece a Julia, e a partir daí resolve arriscar sua liberdade para viver um romance proibido. Dirigido pelo Michael Radford, 1984 não chega perto da grandiosidade da obra original, mas é uma boa adaptação do livro de mesmo nome do George Orwell, que também é conhecido pelo clássico A Revolução dos Bichos, de 45, dentre várias outras obras. Assim como o livro, o filme imagina um futuro sem liberdade de pensamento ou expressão, onde a mídia, que no caso aqui é a televisão, vigia e controla tudo e todos, criando regras toscas para que ninguém pense por conta própria, e uma guerra fictícia que está sempre ameaçando a paz. Nesse contexto em que o medo e a insegurança funcionam como armas para esse sistema controlador, a gente acompanha a saga de alguém para recuperar aquilo que sempre foi natural ao homem, como o ato de pensar e sentir, mesmo que isso acabe custando tudo. 1984 é um filme denso, violento e às vezes meio lento também, mas ainda assim é impactante, esteticamente bem construído e muito claro na sua mensagem. Inclusive, é sempre bom ver filmes que nem esse, né, que fazem a gente refletir sobre nós mesmos e também sobre a sociedade em que a gente vive ou pode acabar vivendo no futuro. Assim como os dois filmes anteriores da lista, dá pra ver 1984 na TV Maçã e também na Prime Video. Outra distopia inesquecível do cinema, que eu até demorei um pouco pra comentar por aqui, é Planeta dos Macacos, de 68. No filme, depois de acordar de um sono criogênico, o astronauta americano George vai parar sem querer em um planeta habitado por macacos. Nesse mundo, esses animais dominaram o lugar e agora os seres humanos são caçados e vendidos como pets ou como escravos por aí. E é claro que o George e a sua tripulação não se safaram disso também, e agora esse cara vai ter que se virar para reconquistar sua liberdade e dos seus coleguinhas. Baseado no romance do Pierre Boulle e dirigido pelo Franklin J. Schaffner, Planeta dos Macacos pode ser considerado como um dos filmes mais importantes da ficção científica, principalmente por ter popularizado o gênero e mostrado também a sua viabilidade econômica. Talvez o grande impacto da obra não esteja necessariamente nos macacos falantes ou numa humanidade muda e reduzida a capacidades primitivas, mas sim na crítica ao homem como centro do universo. A obra inverte os papéis da nossa realidade, colocando a gente como presa ou bichinho inferior em uma sociedade muito parecida com a nossa. Nesse sentido, ao assistir o filme é impossível não se colocar no lugar de seres, sejam eles pessoas ou animais, que um dia já foram subjugados, maltratados ou eliminados da face da Terra por esporte ou opção. Além desses debates que questionam vários atos da humanidade, o filme tem uma mitologia própria, personagens carismáticos e interessantes, um design de produção caprichado, com destaque aqui para a maquiagem da macacaiada, e um final que marcou o cinema e a memória de quem viu. Não à toa, Planeta dos Macacos é até hoje considerado um grande clássico do cinema, gerando depois remakes e um bocado de continuações. Você consegue assistir o filme por enquanto lá na Star+. E por fim, fica uma distopia
distopia que é um verdadeiro horror show e que não poderia faltar de jeito nenhum por aqui, que é Laranja Mecânica, de 71. O filme conta sobre um Reino Unido todo ferrado pela violência e autoritarismo e onde, pra piorar, vive o Alex, que é um líder de uma gangue de delinquentes que matam e roubam numa sociedade caótica e aparentemente sem lei. Apesar disso, um belo dia esse guri acaba se lascando e vai preso, recebendo a opção de participar de um programa esquisito de reintegração social que poderia reduzir o seu tempo de cadeia. Baseado no romance de 62 de mesmo nome do Anthony Burgess, Laranja Mecânica foi produzido, dirigido e roteirizado pelo gênio do cinema Stanley Kubrick. Segundo o próprio diretor, o filme é sobretudo uma sátira social sobre os malefícios do condicionamento psicológico nas mãos de um governo ditatorial que tem a oportunidade de formatar a mente das pessoas. Ao mesmo tempo, a obra também traz da forma mais escancarada possível reflexões sobre delinquência juvenil, livre-arbítrio e corrupção moral de autoridades em uma versão caótica e espetacularizada da sociedade. Por esses motivos, depois de 50 anos, Laranja Mecânica não perdeu seu frescor e atemporalidade, mas a diferença é que hoje ficou difícil de ver o filme como uma distopia, já que aqui a ficção parece cada vez mais imitar a realidade. Por ser bem perturbador e cheio de imagens cruas de ultraviolência, o filme incomodou um bocado na época de lançamento, mas com o tempo acabou virando um marco cult do cinema, sendo aclamado pelo público e pela crítica. Hoje, Laranja Mecânica é um dos maiores sucessos da cultura pop, né? Inclusive, se você quiser saber mais sobre o filme, ele ganhou uma análise bem mais detalhada aqui no canal. Vou deixar o link pra vocês aí na descrição. Dá pra ver esse clássico aqui no YouTube, na Apple TV, na Prime Video e também na HBO Max. Quais outras distopias aterrorizantes você já assistiu e recomenda? Me conta aí embaixo, inclusive se você curte esse subgênero, rolou por aqui também um vídeo com séries distópicas da televisão, tá? Pra assistir é só clicar nesse vídeo aqui. Se você curtiu esse conteúdo, não esquece do seu like e da sua inscrição pra apoiar o canal. Um beijo e a gente se vê no futuro.